Meus irmãos, bom dia. Deus abençoe cada um de vocês que se encontram, que o Senhor fale o coração de cada um pela pregação da palavra. E como bem sabe, seguimos aí com a nossa série de sermões baseados no livro do Peregrino, sempre um texto específico, uma doutrina específica. Hoje, capítulo 16. Hoje, cristãos e esperança são raptados pelo gigante desespero e são sequestrados, são algemados no castelo da dúvida. Eu quero ler o texto com vocês de Lamentações, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 26. Vou esperar você se localizar, aí a gente acompanha junto a leitura. Leamos então a palavra do Senhor. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Das tuas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a minha paz. Esqueci-me o que é prosperidade, por isso digo, meu resplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembrou-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bendito Pai, graças te damos, porque apesar da escuridão que nos cerca, temos a esperança que há no seu Filho amado Jesus Cristo. Use a minha vida com graça e misericórdia nesse momento, uma vez mais para a glória do seu nome, em nome dele, de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, Cristão e Esperança tinham se livrado da inconveniente companhia de alguns homens chamados Senhor Interesse Próprio, Senhor Amor ao Dinheiro, Avareza e também Senhor Apego ao Mundo. Homens que insistiram em persuadi-los a amarem as coisas deste mundo, a amarem as coisas desta terra. Eles também não se enveredaram por um lugar chamado Mina de Prata, que foi apresentado por Demas. Demas, que se apaixonou por esse século. Os peregrinos seguiram adiante e eles não olharam para trás, não consideraram os convites feitos por estes homens, e eles não consideraram as seduções do mundo, e sem terem o mesmo destino da esposa de Ló, foram adiante e não se curvaram para as coisas do mundo. O amor às coisas celestiais, a despeito das riquezas deste mundo, lhes proporcionou grande gozo na alma, grande alegria na alma. Agora eles chegaram num lugar de descanso, chegaram num lugar de refrigério.
Chegaram em um lugar onde encontrava-se um límpido e calmo rio, um rio tranquilo, um rio calmo, agradável para se beber da sua água. Nas suas margens existiam muitas árvores frutíferas, e as árvores frutíferas continham folhas medicinais que curavam as feridas dos peregrinos. Estar ali era de fato revigorante, era prazeroso, era pacificador. O Senhor do caminho, Ele concede, por vezes, bons momentos de descanso, na presença dos nossos irmãos, dias de festa, dias de tranquilidade, oásis necessários em meio ao deserto dessa vida. O Senhor do caminho, Ele concede um tempo extraordinário de sossego nas nossas vidas, uma vez que sofrer por aqui é ordinário. Meus irmãos, seria bom se eles pudessem continuar ali. Seria bom se eles pudessem continuar deitados naqueles pastos verdejantes em volta do rio, comendo dos seus frutos. Só que eles precisavam avançar. Não haviam chegado no destino ainda. Tinham que continuar caminhando, precisavam seguir rumo à cidade celestial. Só que a natureza humana, ela insiste em nos convencer a trilhar os caminhos mais fáceis, os caminhos mais confortáveis. É intrínseco do nosso ser. Somos carentes de prazer. Somos carentes de coisas que agradam a nossa carne. Amamos folia. Nós gostamos de alegria imediata e sem esforço. Somos inimigos de transpirar. Somos inimigos de lágrimas e de qualquer tipo de dor. Não gostamos disso. Assim, cristão e esperança, com o cristão convencendo esperança, optaram por desviar um pouquinho só, coisa minúscula, do caminho apertado, para seguirem um caminho paralelo, muito próximo de fato do caminho apertado, um caminho um pouquinho mais largo, um caminho um pouquinho mais confortável, nada absurdo, tá? Nada assim muito fora do que eles estavam, nada tão divergente, mas era fora e mais confortável. Só que o diabo mora nos detalhes. O pouco desviar sempre nos conduz a uma grande queda. O sossego, meus irmãos, o excesso de tranquilidade, o desejo de se manterem bem seguros, bem preservados, os conduziu para uma terra muito obscura, os conduziu para uma terra tenebrosa, terra do gigante desespero, que os capturou, e destes homens fizeram prisioneiros no seu castelo, na sua masmorra. O seu castelo chamava-se o Castelo da Dúvida. O texto que nós lemos é um texto que contém, aqui no capítulo 3, o seu ápice, onde Jeremias transborda sua dor em forma de canções poéticas, encharcadas de muitas lágrimas, encharcadas de muito lamento. Lamento, meus irmãos, é uma coisa que a gente vê muito na Bíblia. Em cada livro da Bíblia encontramos um certo tipo de lamento, porque Deus não se opõe aos nossos lamentos, Ele não os censura, Ele se inclina para corações contritos e entende a nossa dor, porque Ele mesmo a conhece no corpo e na alma. Após profetizar o juízo de Deus enviando Babilônia para punir a devassidão de Judá, para punir a idolatria repugnante, Jeremias agora, ele é testemunha de que Babilônia chegou e destruiu todas as coisas. Jeremias é testemunha do caos trazido por Nabucodonosor. Quero ler o texto com vocês de Lamentações capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, para que a gente possa nos contextualizar da situação. Lamentações 2, versículo 11 e 12. Um relato dramático de Jeremias. E olha o que ele escreve. Os meus olhos estão cansados de chorar. A minha alma está atormentada. O meu coração se derrama porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desmamam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães: onde está o pão? Onde está o vinho? Ao mesmo tempo em que
desmaiam pelas ruas da cidade como os feridos, e as suas vidas se desvanecem nos braços das suas mães. Babilônia arrasou com Judá, esmagou Jerusalém. Babilônia destruiu o templo do Senhor, no qual o povo se reunia para oferecer sacrifícios e para adorar. Babilônia profanou o que era sagrado. Meus irmãos, Nabucodonosor sequestrou de Judá os seus homens mais saudáveis. Sequestrou, raptou os homens mais fortes, mais capazes, e abandonou na miséria os mais insignificantes, os mais fracos, os menos úteis. E para os que ficaram, quem dera tivesse morrido pela espada da Babilônia. A fome forçou mães a se alimentarem dos seus filhos. Lamentações 4, versículo 9, versículo 10. Os que foram mortos pela espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mães, mulheres bondosas, cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram a sua comida quando o seu povo foi destruído. Mas Jeremias reconhecia, meus irmãos, que Nabucodonosor era apenas um instrumento de juízo, que por trás da pesada mão babilônica havia a vara da disciplina divina. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Ele esticou uma trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem, juntos eles se desmoronaram. Lamentações, capítulo 2, versículo 8. Deus estava punindo os pecados do seu povo. Deus estava mostrando as consequências terríveis dos pecados que não são abandonados. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês duas verdades que temos nos lamentos de Jeremias, e verdades que são necessárias, pertinentes, que nos confrontam. A primeira verdade, e eu quero ler somente o versículo 1 do capítulo 3. Primeira verdade, que pecados acalentados, pecados que não são abandonados, nos levam para uma desesperadora escuridão na alma. O versículo 1 diz: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Eu sou testemunha do que Deus pode fazer. O versículo 1 resume bem a dor do coração do profeta Jeremias e também a sua compreensão a respeito da fonte da sua dor. Ele diz: foi a vara da ira de Deus que fez tudo isso. Jeremias bem sabia que todo o mal que fora derramado sobre Judá, sobre Jerusalém, tinha como origem o Deus que é bom, o Deus que é santo, o Deus que é misericordioso, só que também é justo. O Deus que não tem por inocente aquele que é culpado, o Deus que é fiel a si mesmo, que é fiel à sua lei, o Deus que é zeloso. Apesar da dor, o profeta nunca questionou o caráter de Deus. Nunca questionou o caráter de Deus. Ele nunca duvidou do seu amor. Jeremias estava cônscio da justiça sendo executada sobre Judá. Judá havia se esquecido do Senhor, havia se relacionado com falsas divindades e se apaixonado por elas. Judá tinha desprezado todo o bem que Deus já havia lhes feito. Judá queria de novo os melões do Egito, as cebolas do Egito. Eles se afastaram do Deus da sua salvação. Judá profanou o santo nome de Deus e buscou em nações pagãs segurança que o Senhor lhes dava. E quando advertidos pelos profetas do Senhor, sabe o que aconteceu? Eles mataram os profetas do Senhor. Deus advertiu, meus irmãos, por tantas vezes, porque o Senhor não derrama o seu juízo sem antes emitir os seus alertas amorosos. Deus não faz isso, não é do seu caráter. É assim desde o Éden, é assim até os nossos dias. E aquele povo, diante das advertências dos profetas, agiu com violência. Silenciou os profetas do Senhor, mataram Urias, o profeta, filho de Semaías.
também desejaram calar a boca de Jeremias. Eles suprimiram a verdade pela injustiça. Por isso se manifestou no tempo decidido pelo Senhor a sua terrível ira pelas mãos da Babilônia. Parafraseando uma citação de Mark Jones, no seu livro Os Perigos da Peregrinação, que aliás está à venda, e eu recomendo que você leia, Mark Jones escreveu o seguinte, parafraseando: quando nós rejeitamos deliberadamente as advertências do Senhor e seguimos de forma obstinada por nossos pecados, nós agimos como Faraó quando era confrontado por Moisés, dizendo: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a sua voz? Meus irmãos, quando as advertências não são suficientes, o Senhor disciplina, nos deixando livres para nos esbaldar em nossos pecados. Neste caso, liberdade é juízo. Deus não retém a dureza nata dos nossos corações através da sua graça. A sua graça não freia os nossos instintos caídos e nos deixa à deriva. A graça solta o freio de mão e nos deixa descer morro abaixo, ladeira abaixo, para que a gente possa se colidir com o muro do juízo de Deus. Ele abre as portas para irmos adiante e viver como bem quisermos e diz: viva a sua vida, faça o que você quer, se esbalde com seus pecados, se esbalde com as suas luxúrias depravadas, viva como você bem entender. Ele concede o desejo dos nossos corações, e isso é ira. E partimos rumos às aventuras pecaminosas, como o filho pródigo fez. Meus irmãos, a maior tragédia para um homem é ter o caminho livre, desimpedido para pecar. Só que os prazeres, aí que mora o problema. Os prazeres gerados por essas aventuras pecaminosas, os prazeres se dissipam muito rápido. Os seus efeitos são muito breves. O prazo de validade é curtíssimo. Restando então uma horrenda escuridão na alma, uma horrenda escuridão no coração, restando agonia, restando desespero. Na história contada por John Bunyan, quando os peregrinos decidiram se afastar do árduo caminho apertado, optando pelo confortável atalho paralelo, o Senhor do caminho não os impediu de prosseguir. Não colocou sua mão retendo que eles fossem adiante. As advertências eram os impeditivos, mas as recorrentes advertências foram ignoradas, foram desprezadas, esquecidas. Com isso, Cristão e Esperança logo perceberiam que teria valido muito mais a pena permanecer no sofrimento causado pelo caminho apertado. Deus nos disciplina, permitindo descermos os degraus devassos dos nossos desejos caídos. Para entendermos que os nossos desejos caídos não são capazes de prover alegria robusta. Pelo contrário, eles trazem amargura para a alma. Eles escravizam. Concedem deleites instantâneos que se dissipam da mesma forma instantaneamente. Meus irmãos, uma noite de prazer que Davi teve com Batseba. Uma noite de prazer. Uma noite de luxúria. Uma noite que a sua carne se deliciou num banquete de pecado, foi logo esquecida pela angústia avassaladora que tomou conta do coração de Davi. E eu posso provar que a angústia tomou conta do coração do homem que era segundo o coração de Deus. Salmo 51, versículo 11 e 12. E eu pergunto para você, veja se valeu a pena uma noite de prazer. Davi rasgando sua alma perante o Senhor, olha o que ele escreveu: não me expulses da sua presença, nem tires de mim o seu Santo Espírito. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer.
Meus irmãos, negligenciar a adoração no templo, negligenciar o louvor ao Senhor pelos tempos de paz, por sua maravilhosa provisão, certamente pesou no coração daquela gente quando de Jerusalém só restaram ruínas, quando do templo somente escombros caídos no chão. As dádivas do Senhor fizeram falta quando as dádivas se foram. Aquelas pessoas que rejeitaram a adoração no templo, aquelas pessoas que desprezaram a boa mão do Senhor sobre as suas vidas, trazendo paz, quando a paz se foi, elas lamentaram. Salmo 137, versículo 1 ao versículo 4. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudades de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que saudades de Sião! Que saudades do tempo que Jerusalém era gloriosa! Os pecados acalentados e não tratados fizeram deste tempo uma dolorosa nostalgia. Agora presos no castelo da dúvida, distantes do caminho apertado, os pensamentos sombrios tomavam conta do coração de esperança de cristão. Só escuridão na alma. Nos seus ouvidos, o gigante de desespero sussurrava: acabem com essa agonia. Acabem com suas vidas. Se matem. Parem de sofrer. E não é isso que o diabo faz. E não é isso que Satanás faz com muitos que são seduzidos por seu desgraçado canto da sereia? Não é isso? O diabo atrai, o diabo promete prazer, o diabo promete alegria sem igual, promete recompensas, 30 moedas, seja o que for. Ele fornece ferramentas, ele fornece oportunidades, o diabo fornece garantias. Eu garanto, vocês serão como Deus, podem seguir adiante, vai dar certo, não vai dar ruim, caminhem, pequem à vontade. Só que depois ele acusa, depois o diabo acusa, e depois o diabo zomba. Não foi isso que ele fez com Sansão? Não foi isso que ele fez com Sansão, incentivando Sansão a se afundar cada vez mais nos seus pecados? E depois em Juízes, capítulo 16, versículo 25, olha o que está escrito: com o coração cheio de alegria, os filisteus gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. Ele também insinua no coração dos que caem nos seus pecados: acabe com a sua dor, acabe com a sua vergonha. Não tem lugar para você no céu. O seu lugar não é na glória. Você falhou muito feio com Deus. Você acha que Deus vai te perdoar? Puxa o gatilho. Se pendure nessa corda. Silencie a dor com a morte. Judas certamente ouviu a voz do diabo. Meus irmãos, citando John Owen, ele disse: ou nós matamos o pecado, ou o pecado nos matará. Ou rompemos imediatamente com as nossas práticas ofensivas a Deus e regressemos para o caminho apertado, ou nos veremos mais cedo ou mais tarde cercados por uma escura nuvem de dor, de dúvidas, de medo, de angústia na alma. Eu cito mais uma vez Mark Jones, no seu livro. Ele escreveu: como um câncer, o pecado é frequentemente insidioso. O pecado é ilusório. Ele prospera ao trabalhar de maneira sutil e silenciosa, a fim de passar despercebido até que seja muito tarde. A pessoa que começa a decair não perde repentinamente a fé em Cristo, o que é impossível para o verdadeiro Filho de Deus. Contudo, manifestações visíveis de fé, que tem Cristo como seu objeto, começam a diminuir, começam a enfraquecer. E quando esses atos de fé enfraquecem, o pecado avança gradualmente.
sutilmente, sorrateiramente, o pecado é capaz de nos dominar, transformando inclinações em ações, e então endurecimento do coração e, por fim, a prática deliberada dele e, quem sabe, a apostasia. Pecados não erradicados das nossas vidas farão de nossas vidas um inferno na terra. Transformará em ruínas, transformará em memórias, uns bons momentos que vivemos na presença do Senhor e na presença dos nossos irmãos. A segunda verdade que temos aqui no texto é que a luz das promessas eternas infalíveis dissipam a desesperadora escuridão da alma. Eu quero ler a partir do versículo 19 até o versículo 26. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Presos no castelo da dúvida, feridos, machucados na carne, machucados na alma, amedrontados, vendo a morte se aproximar de maneira sorrateira, pela escuridão daquela masmorra onde eles estavam. Cristão Esperança sentiam-se esmagados pela culpa. A culpa de não darem ouvidos às advertências. A culpa de negligenciar o único caminho que leva até a cidade celestial, de não dar ouvidos ao Senhor. Cristão conjectura uma possibilidade: ceder às sugestões do gigante e silenciar a sua dor através da morte. Só que Esperança, um ótimo companheiro, ele diz o seguinte para cristão: aguenta um pouquinho mais, não faça besteira, não tire sua vida, não desista agora, meu irmão. Nós já enfrentamos muitas lutas terríveis e as vencemos pelo poder do Senhor, não ficaremos pelo caminho. Meus irmãos, até que então os dois decidem tomar uma outra decisão. Decidem parar de lamentar e começar a orar. E John Bunyan relata na sua história que eles estendem na oração, começando à meia-noite, adentrando pela madrugada, e indo até quase amanhecer, orando fervorosamente, pedindo auxílio do Senhor. A vergonha, a culpa, por vezes, lhes impedia de olhar para o alto em oração, e é isso que uma vida de pecados faz. O pecado reveste o teto em bronze, nos fazendo crer que somos muito indignos e muito culpados para sermos ouvidos pelo Senhor Santo. É isso que o diabo nos faz acreditar. Mas eles foram ousados. Eles clamaram a Deus, apesar deles. Eles, apesar das suas quedas, apesar dos seus pecados, ousaram se dirigir a Deus, que é puro, que é santo. Eles tiveram ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, Hebreus 10, versículo 19. E após longas horas de clamor, através da oração, cristão se lembra de algo muito importante. Ele se lembra que ele tem uma chave pendurada no pescoço. Essa chave se chamava chave da promessa, que estava bem ali à sua disposição, só que a dor, as lágrimas, o impedia de enxergá-la e de se lembrar dela. E quantas vezes nos esquecemos da promessa do Senhor, que a sua graça nos basta, de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, porque os nossos olhos estão detidos nas circunstâncias. E essa chave, meus irmãos, foi capaz de libertá-los daquela masmorra escura e fria, libertá-los do castelo da dúvida, do poder do gigante do desespero. Os pecados de Judá
foram os responsáveis por toda a dor que eles estavam enfrentando. Não se discute isso. Foram eles que os afastaram para longe do Senhor, e longe do Senhor resta o caos. Deus jamais é injusto, Deus jamais é cruel. Quando disciplina o teu povo, colhe-se o que se planta. O profeta compreendia bem no seu coração essa verdade. Meus irmãos, e notem que pela pena de Jeremias, pela escrita de Jeremias, não há escritos de murmuração, mas lamentos sinceros de uma alma que reconhecia a justa punição divina, de que eles mereciam toda angústia, de que eles mereciam tudo que estavam experimentando. Só que Jeremias também bem sabia de uma realidade muito importante. Jeremias também sabia que o justo Deus, que é misericordioso, que é justo, Ele sempre será fiel às suas promessas. E ele se apega a essas lembranças como um homem se agarra às rochas quando ele enfrenta o naufrágio. Jeremias se apega às lembranças de que a sua ira dura só um momento, só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Salmo 30, versículo 5. Lembranças do seu grande amor, que é justamente o que impede que Deus os pulverize completamente, o seu povo que merece ser pulverizado. O profeta se agarra nessa certeza, a sua misericórdia sem fim, e graças a ela não somos consumidos. Jeremias se agarra à verdade que somente por ela não somos completamente dizimados, pois tudo o que merecemos das suas mãos é juízo. Meus queridos irmãos, a esperança que lança luz sobre a escuridão da nossa alma, a escuridão das circunstâncias não se baseia em otimismo, não se baseia em confissão positiva. Somos o povo da cruz, somos filhos de Deus e não somos órfãos. Não precisamos nos apegar a confissões positivas abstratas para vencermos o desânimo. A esperança de Jeremias, a esperança dos salvos, está entronizada, é sólida, ela é real e ela é eterna. Ela vem do conhecimento profundo, do caráter do próprio Deus. A esperança dos salvos surgiu na plenitude dos tempos. Ela foi homem de dores, ela foi crucificada, foi morta, só que sepultada, mas ela ressuscitou, e ela subiu aos céus, e ela sentou-se ao lado direito de Deus Pai. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a nossa esperança. Cristo é o consolo, Cristo é o socorro bem presente, Cristo é a saída para as aflições das nossas almas, Ele é a certeza que dissipa qualquer dúvida, Ele é a segurança que destrói os nossos pavores, Ele é a força que nos permite caminhar e resistir na caminhada, apesar das feridas, muitas delas causadas pelos nossos pecados. Cristo é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Cristo é o seu grande amor que impede sermos consumidos. Cristo era a esperança de Jeremias. Cristo é a nossa esperança. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Uma reflexão angustiante. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança, uma reflexão que traz paz. Salmo 130, versículo 3 a 5. No Senhor há perdão para todo aquele que nele se refugia. Por isso não importa a escuridão que a sua alma esteja mergulhada nesse momento. Não importa o tamanho da ofensa que você cometeu contra o Deus Santo, em Cristo há perdão, há esperança. O filho pródigo no meio da lama, comendo comida de porco, fétido, passando frio, sofrendo as piores dores possíveis, se lembrou do amor do seu pai.
se lembrou que havia uma saída para a sua terrível situação. Ele se despe completamente do seu orgulho. Ele se veste de vulnerabilidade. Ele se humilha pedindo perdão e foi perdoado. E foi perdoado. Sem merecer, ele foi perdoado. O ofensor foi perdoado. Davi encharcado de culpa, Davi cercado de tragédias oriundas dos seus pecados, Davi se lembra do amor eterno do Senhor e clama: Senhor, faça-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 8 a 10. Meu irmão, minha irmã, encharque-se das promessas. Encharque-se da palavra de Deus, para que nas noites escuras da sua alma você tenha do que se lembrar. Reserve no seu coração conhecimento a respeito de Deus, de tudo que Ele é, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele tem feito, de tudo que Ele fará, para que no dia mau você resista às sugestões do diabo. E uma vez apegados à sólida esperança, possuidores da chave da promessa, faça como cristão e peregrino, lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu e volte. Adentre novamente o caminho apertado, se acerte com o Senhor e siga rumo à cidade celestial. Arrependa-se e volte-se e não peques mais. Caminhando para o fim, quero fazer breves aplicações. Meus irmãos, sofremos muito mais por nossa infidelidade do que por nossa fidelidade. Repito, sofremos muito mais por causa da nossa infidelidade do que por nossa fidelidade. Muitos de nós lamentam e dizem: como ser crente é pesado, como eu tenho sofrido. Mentira, é pesado de fato. Mas você tem sofrido por ser fiel de fato à palavra do Senhor? As nossas lágrimas em grande parte são causadas por nossos pecados, a nossa negligência em relação às coisas de Deus, por isso sofremos. Nos afastamos de Deus, não oramos, não lemos a Bíblia, e acreditamos que ainda é possível experimentar alegria real, que é possível experimentarmos intimidade com Deus, o Deus que rejeitamos, o culto que faltamos. Nos sabotamos e cavamos o poço no qual estamos nos afundando, descendo cada vez mais, e questionamos a Deus pela situação deplorável que a nossa alma encontra-se. Senhor, por que eu sofro tanto? Presta atenção na sua vida, meu irmão. Presta atenção no que você tem feito. Presta atenção na maneira que você tem lidado com as coisas de Deus, com desprezo, com descaso. O Senhor tem culpa de você estar mergulhado no caos. A gente ignora as advertências contínuas que Deus faz através das pregações, através da palavra, e ainda a gente culpa a Deus pela tristeza que consome a alma. Meu irmão, minha irmã, não coloque na conta de Deus as lutas que você tem passado, sabendo lá no íntimo do seu coração que foi você mesmo que plantou essa colheita miserável que você tem colhido. Pecados encobertos minam o ânimo, minam a fé. Pecados não confessados e não rejeitados podem ser grandes culpados de muitos casos de depressão. Sim, de depressão. Salmo 32, versículo 3, versículo 4. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como um tempo de seca. Vocês pensam que a mão do Senhor pesa sobre as nossas vidas de forma arbitrária?
Jamais teremos uma ruptura da nossa união com Cristo. Isso é para sempre. Quero que você preste atenção nisso. Uma vez que estamos em Cristo Jesus, que somos justificados, a nossa união com Cristo é para sempre. Só que pecados acobertados, pecados acalentados, acariciados e não abandonados, podem comprometer o nosso relacionamento com Cristo, de forma que perdemos intimidade e sofremos. Abandone o seu ídolo repugnante, meu irmão, incapaz de te salvar e te dar alegria. Lance fora a sua muleta. Porém, entenda, meu irmão, há alguém totalmente capaz de aquietar as bravias ondas que te assolam, os ventos assustadores que te jogam no chão. Se confessares a sua culpa, se ousadamente se dobrar na sua presença, de maneira alguma Ele te lançará fora. Cristo promete vida abundante para todo aquele que se arrepender e rasgar sua alma diante da sua presença e abandonar os seus pecados malditos. No Senhor Jesus, as misericórdias do Senhor sempre se renovarão, e a cada manhã ela se renovará nas nossas vidas. Sempre teremos a esperança de um novo dia. O seu amor é sem fim para todos sempre. Abandone seus pecados, volte-se para Cristo e tenha a expectativa maravilhosa que para você sempre terá uma manhã, porque em Cristo a sua misericórdia é sem fim. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o seu nome. Graças te damos, porque o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa tragédia recaiu sobre o seu Filho. Ele levou sobre o madeiro as nossas iniquidades, para nos dar paz. Cristo sofreu injustamente em nosso lugar e foi abandonado na cruz, para que tenhamos sempre a sua companhia, sempre tenhamos auxílio no dia escuro que possamos atravessar. Tenha misericórdia de cada irmão presente aqui, Senhor Deus, que possamos temê-lo ao ponto de reconhecer que o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus longânimo, um Deus que é gracioso, mas o Senhor nunca poupará os teus filhos dos seus pecados, e pesará com a vara da sua disciplina sobre as suas vidas, para que se arrependam, para que se voltem ao Senhor. Que aprendamos, Senhor Deus, que aprendamos pelas advertências, não pelo seu juízo, que aprendamos pelos recados amorosos contidos na sua palavra, e não venhamos a cair e sermos alcançados pela sua vara. Tenha misericórdia de nós, que possamos nos render diante do seu nome e reconhecer, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus justo, um temível Deus, mas o Senhor também é misericordioso. O Senhor nos deu o seu Filho para que tenhamos esperança, esperança que não se finda, esperança que não dissipa, esperança que não desbota, que é para todos sempre, e repousamos os nossos corações nela para todos sempre. Que venham guerras, que venham aflições, que venham dias terríveis, a sua misericórdia se renova em nossas vidas, porque temos Cristo Jesus. Estamos bem seguros nas suas mãos, hoje e para todos sempre. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. Vamos louvar o Senhor.